Bom, estamos aqui para conversar mais um pouco sobre os acontecimentos dos últimos dias. Eu estou me comprometendo aí, através dessa fanpage, a dar uma visão sobre o ponto de vista da psiquiatria de alguns acontecimentos. E ontem foi especialmente chocante. Um jovenzinho, desde janeiro, já apresentando sintomas, enfim, claramente psicóticos, porque é importante perceber que existe uma coisa no ser humano chamada juízo de realidade. O nosso cérebro filtra as informações que recebe do exterior, filtra os próprios pensamentos. E estruturas que a gente sabe até onde são localizadas no cérebro, no giro pré-frontal, né, ficam com essa incumbência de dizer, não, isso aqui é fantasia, isso aqui não existe, isso aqui existe e eu preciso dar conta disso. Quando existe um adoecimento psicótico, essa possibilidade do cérebro fazer esse filtro desaparece totalmente. A situação do Wilson, nesse rapaz de 20 anos, foi essa. E olha, eu vou dizer, pessoas que estão me ouvindo, não existe nenhum mérito da polícia de abater um doente mental. Está certo que ele representava risco, todos nós concordamos com isso. E aí a responsabilidade maior fica com o negociador. Eu fiquei impressionado de ser uma psicóloga dando suporte a isso. Porque a psicóloga não conhece psicopatologia como conhece um psiquiatra. De maneira nenhuma com isso eu estou desfazendo o trabalho do psicólogo, que eu mesmo, né, trabalho no serviço que tem mais 3 psicólogos que me dão suporte. É fundamental nós fazemos uma parte clínica. O psicólogo faz essa parte mais de psicológica. Mas quando se trata de um surto psicótico agudo, não dá para usar os parâmetros de transtornos emocionais. O que acontece nesses casos? Existem descrições bastante elaboradas disso na psiquiatria. A pessoa começa a alterar o seu comportamento com uma sensação de estranheza, como se alguma coisa no ar estivesse se modificando. Alguns autores chamam isso de fase de trema. É como aquela impressão que o ator tem quando vai entrar em cena no palco. É um misto de várias emoções, de alguma coisa no ar. Em seguida, começa a se consolidar na mente dessa pessoa, que está com o seu funcionamento alterado, alguns preceitos que não passam no crivo, ou deveriam passar, mas não são travados pelo filtro do juízo de realidade, já representando que existe uma evolução dessa doença progressiva. E ele dá a entender, né? Ele dá a entender que as coisas estão se alterando. É preciso ter olhos para ver isso, para perceber essas alterações. É a função dos médicos clínicos também, função de familiares. Aquilo vai progredindo até que ele começa a ter uma certeza e começa a elaborar um conteúdo delirante, um conteúdo que geralmente é autorreferente. Como ele dizia, o rapaz falou, o Wilson, né, esse rapazinho, falou, eu estou fazendo história, eu vou fazer história. É interessante que não era uma pessoa sem leitura, né? Estava com um livro de Charles Bukowski, quem não conhece, é um poeta extremamente underground, né? Que dava palestra nas grandes universidades americanas, que morreu em 94, muito em decorrência, inclusive, dos excessos de bebida, de álcool, de drogas que ele fazia. Essa evolução chega ao ponto de uma ruptura total com a realidade. Ele passa a viver uma realidade paralela, onde todas as coisas podem se justificar, inclusive o sequestro ao ônibus. Né? Porque eu costumo dizer que quando existe alteração do juízo de realidade, é como se fosse um navio desgovernado. Então, daí o cuidado que nós temos de ter algumas salvaguardas para pessoas nesse estado, inclusive, em alguns casos, sendo necessário uma internação para que possa ser iniciado o tratamento farmacológico. Uma coisa interessante do delírio é que não cede à argumentação verbal. Você pode tentar convencê-lo de que ele está errado, que aquilo é uma loucura. Você não vai conseguir fazer isso. Por definição, os transtornos delirantes não
podem remitir com conversa, só com medicamento. Só com o uso de medicamento se consegue a remissão desses sintomas. Infelizmente, o Wilson não teve acesso a isso, parece, ou pelo menos um remédio adequado. Então, é uma preocupação hoje da sociedade identificar esses casos. E muito antes de achar que a doença mental é uma invenção dos psiquiatras, né? Ou que tudo não passa de problemas psicológicos, que eventualmente assume a roupagem psicótica. Isso é um grande equívoco. O transtorno psicótico é uma alteração do funcionamento cerebral. É uma alteração do funcionamento cerebral grave, gravíssima, e que precisa ter uma atuação enérgica, né, em tempo real, com medicamentos adequados, em doses adequadas, não é usando antidepressivo, que é para alguém que diz que tem depressão, que tem, na verdade, essa fase do trema que eu falei há pouco, essa fase de perplexidade diante de alguma coisa que começa a se alterar. Então, nós começamos com essas conversas a propor uma mudança de mentalidade. Já está mais do que em tempo da gente acabar com essa ideia que tudo é problema psicológico, sem negar a importância de se lidar com os problemas psicológicos, os traumas, os complexos, as coisas que vêm na história da pessoa. Só que a psicose não vem por esse caminho. Vem por caminhos que hoje se comprova ser atividade cerebral comprometida. Obrigado pela atenção de vocês. Depois voltamos a conversar um pouco. Valeu.